Boa noite. Vamos continuar aqui com o livro História da Igreja, a partir desse ponto. Arnaldo de Brescia. Embora Arnaldo tenha sido um discípulo e um fiel seguidor de Abelardo, é evidente, a partir de todas as informações que podemos reunir sobre ele, que foi um homem de outra ordem. Há motivos para crer que ele tenha sido um cristão sincero e possuía muitos dos elementos de um reformador, embora em uma época imatura para a reforma. Além disso, ele era político demais, um grande admirador da velha República Romana, para ser usado por Deus no estabelecimento de uma fundação sólida para a reforma da Igreja. Ele foi honrado com o martírio, mas foi mais por sua defesa da liberdade civil do que por sua sujeição à pregação de Cristo e à palavra de Deus. No entanto, ele merece nosso respeito e gratidão como um semeador precoce das sementes da grande reforma. Arnaldo nasceu em Brescia, na Lombardia, provavelmente por volta do ano 1105. Era um período inicial de sua história. Ele se separou do clero secular, abraçou a vida monástica e começou a pregar insensivelmente contra as corrupções, tanto do clero quanto dos monges. Ele parece ter sido possuído por uma convicção interior de que tinha uma comissão divina de pregar contra o orgulho, a luxúria e a imortalidade do sacerdócio, do próprio Papa até a classe mais baixa na Igreja. E a essa missão, ele ousada e destemidamente devotou todas as suas forças. Possuído, de acordo com todos os relatos, dos mais vigorosos e desperto estilo de discurso, combinando com uma eloquência que era particularmente copiosa e fluida, ele poderosamente movia as massas para onde quer que pregasse. Abre aspas. Suas palavras, disse Bernard, são mais suaves que o azeite e a mais afiada e mais afiadas do que a espada. Sua grande ideia era a completa separação da Igreja e do Estado. O velho edifício papal, a hierarquia que tinha se elevado a tais vastas proporções desde os dias de Constantino e que, sob a ideologia de Gregório VII, aspirava o governo de todo mundo e a vinculação de todas as nações da terra como feudos de São Pedro. Ele ousadamente manteve que deveria ser totalmente demolido e varrido da face da terra. Ele usava, assim como muitos desde então,
E embora sem conhecer sua importância espiritual, o mote "Meu reino não é deste mundo". Ministros do Evangelho, argumentava ele, não deveriam ter qualquer poder além do governo espiritual do rebanho de Cristo e quaisquer riquezas além dos dízimos e ofertas voluntárias dos fiéis. Os imensos males e discórdias que surgiram na igreja, afirmava ele, era principalmente devidos às vastas riquezas do pontífice, bispos e padres. Embora houvesse uma grande medida de verdade em muito do que ele dizia, ele misturou, da maneira mais dolorosa, seu amor à velha liberdade romana, à humildade, à humilde religião de Jesus. Misturou o rígido monge ao feroz republicano. Abre aspas. Se a pobreza era uma característica de Cristo, ele exclamava, se a pobreza era uma característica de seus apóstolos, se a única semelhança viva e real dos apóstolos e de Cristo são os monges famintos e mal vestidos, com suas faces afundadas pela fome, seus olhos cabisbaixos, quão longe de Cristo são aqueles bispos principescos, aqueles altivos abades, com seus mantos de pele escarlata e púrpura, que montam em seus curvos palafrens, com seus adereços de ouro, suas esporas de prata, e segurando seus báculos como rei. Fecha aspas. Consistentemente com isso, ele também ensinava ao povo, abre aspas, que o soberano secular é a verdadeira fonte de honra, de riqueza, de poder, e para essa fonte deveriam ser revestidas todas as posses da igreja, as propriedades dos mosteiros, as realezas dos papas e dos bispos. Fecha aspas. Algum comentário? Dá uma pausa. Interessante, né, que ele mostra essa distinção no passado aí, né, que aconteceu, né, entre os que se diziam ali pregadores, né, sacerdotes e tal, uma distinção tão grande com Cristo e com os apóstolos, na maneira de viver, né, como ele relata aí a questão da pobreza. E aí nós podemos perceber que não é diferente hoje. A gente vê exatamente isso acontecendo. A maioria da cristandade que professa ser, né, um representante do Senhor, porque é um pastor, é um evangelista, é um missionário, é um pregador, ou está à frente de alguma congregação, e na maioria deles nós vemos exatamente isso, uma distinção, né, muito diferente, um antagonismo, né, totalmente diferente do mestre, dos apóstolos, que também imitaram a Cristo, como Paulo falou, né, sede meus imitadores, como eu também
sou, né, de Cristo. Em tudo, né, foram imitadores realmente do Mestre, de Cristo. E hoje, e já nessa época aí, ele já chama, alertando, né, para isso, para o óbvio, e a maioria não quer ver, como foi no passado, é assim até hoje, a maioria não consegue enxergar algo tão simples, né, tão óbvio, que são essas pessoas que dizem ser, né, pregadores, que estão à frente, tendo um exemplo, um comportamento, né, de vida totalmente diferente da fé que eles professam na pessoa que eles professam. Então, é muito óbvio isso daí. E a gente vai ver também nas escrituras falando sobre isso, né? O Senhor Jesus mesmo vai falar sobre isso, sobre esses enganadores, e pelo fruto, né, conhecereis a árvore. E isso é notório, né, no sistema religioso hoje, que esses líderes, né, que se denominam líderes, eles têm uma vida totalmente atípica, né, totalmente diferente da do mestre. Mas, mesmo assim, continuam ainda multidões sem conseguir enxergar uma verdade tão óbvia, né, tão simples. A pregação de Arnaldo. A essas novas e perigosas doutrinas, o povo de Brécia ouvia com o maior ardor. Ele desdobrou para eles as páginas escuras da história eclesiástica, sobre a qual estivemos também viajando. A cidade inteira ficou em um estado de grande excitação. Não é de admirar o entusiasmo da população quando ouviram que as riquezas do clero deveriam retornar aos leigos e que, no futuro, seus pastores deveriam ser mantidos pelas contribuições voluntárias do rebanho. Ele seria um pregador ousado que se atreveria a despertar o povo ao fanatismo com tais apelos e propostas no século XIX. Mas o que seria dele no século XII, em meio às trevas, ignorância e superstição? Tal homem foi o reformador prematuro da Brécia. E sendo um severo monge de vida irrepreensível, inquestionável quanto à sua ortodoxia, e possuindo a total simpatia da religião popular, seu poder era irresistível. O grande objetivo de seus esforços era a completa derrubada do poder sacerdotal, a supremacia secular do Papa. Ele, assim, se atreveu a colocar a mão no grande esquema papal de domínio universal e, por um momento, abalou sua base. O Papa foi expulso de seu trono. A República foi proclamada. O estandarte da liberdade levantado e o governo dos padres abolido. Mas o entusiasmo dos cidadãos
era evanescente, sem unidade e de curta duração. O solo ainda não estava preparado para o crescimento da liberdade. A iniquidade do sistema anticristão ainda não estava completa. A sede de Jezabel ainda não estava saciada com o sangue dos santos de Deus. Milhões ainda pereceriam antes que ela recebesse sua ferida mortal. Isso veremos em breve. Arnaldo não estava mais seguro na Itália. O ressentimento do clero era mais forte e profundo do que o favor da população. Ele escapou para além dos Alpes e finalmente encontrou um abrigo seguro e hospitaleiro em Zurique. Ali foi permitido ao percursor do famoso Zuíglio, Zuínglio, que tivesse um tempo para lecionar. Vou ler aqui de novo essa parte. Estou vendo essa palavra agora. Ali foi permitido ao percursor do famoso Zuínglio que tivesse lecionar. E o povo simples manteve por muito tempo o espírito de suas doutrinas. Mas não poderia ser permitido que tal homem vivesse em lugar algum. Bernardo observava cada um de seus movimentos. Ele implorou ao Papa por medidas extremas e escreveu raivosamente àqueles que lhe deram abrigo, alertando-os para que tomassem cuidado com a infecção fatal da heresia. Ele repreendeu severamente o bispo diocesano de Zurique por protegê-lo, porque, disse ele, você ainda não afastou Arnaldo há muito tempo? Aquele que consente com o suspeito torna-se suscetível a suspeitas. Aquele que favorece alguém sob a excomunhão papal contraria o Papa e até mesmo o próprio Senhor Deus. Agora, portanto, que você sabe quem é esse homem, expulse-o do meio de vós, ou, melhor ainda, acorrente-o para que não faça mais mal. Após várias circunstâncias, como é comum no caso desse tipo de homem, e que não precisamos traçar com detalhes aqui, Arnaldo retornou a Roma. Ali foi-lhe permitido permanecer por algum tempo por causa da fraqueza do pontífice e do estado conturbado da cidade. Mas quando o Papa Adriano IV, o quarto, subiu a trono de São Pedro, os dias de Arnaldo estavam contados. Uma pausa aqui.
O martírio de Arnaldo, 1155 d.C. O novo Papa era um inglês de grande habilidade e o único inglês que já se sentou no trono do papal. Ele era originalmente um monge de Santo Albans, mas foi obrigado a deixar seu lar por causa da severidade de seu pai. Após viajar por algum tempo no continente, estudar teologia e lei canônica com grande ardor e sucesso, e subir de classe em classe na ordem eclesiástica, ele foi, com o tempo, elevado à mais alta ordem da grandeza eclesiástica pelo nome de Adriano IV. Seu nome em inglês era Nicholas Brexby. Nicholas Brexby. Uma oportunidade, então, surgiu para que se livrasse do ousado reformador. O imperador Frederico Barbarossa estava a caminho para receber das mãos de Adriano a coroa imperial. Ele enviou uma embaixada de 3 cardeais para se encontrarem com o imperador e para solicitar, como preço de sua coroação, a rendição de Arnaldo de Brécia em suas mãos. Para um homem que pensava tão pouco sobre a vida humana como Frederico, pareceu de fato algo leve de se executar, obrigando então os amigos de Arnaldo a entregá-lo nas mãos dos emissários papais. Não havia tempo a perder. Para que seus amigos não ouvissem sobre isso e tentassem resgatá-lo. A igreja tomou por si mesma a responsabilidade pela sumária condenação e execução do rebelde, sem empregar, como de costume, a espada secular. Antes do dia amanhecer, o oficial do Papa já tinha sujado suas mãos no sangue de sua vítima. Seu corpo foi queimado até as cinzas, que foram jogadas no rio Tibre, para que o povo não coletasse e adorasse as relíquias de seu amigo martirizado. O clero triunfou em sua morte, mas sua memória viveu nas mentes dos romanos. Abre aspas. E nas cinzas da pilha fúnebre de Arnaldo, diz Milman, o fogo ardeu durante séculos, o que levou, com o tempo, a uma explosão irresistível de violência. Fecha aspas. Bernardo, o grande antagonista de Abelardo e de Arnaldo, tinha falecido em paz em Claraval, no ano de 1153. O santo, o filósofo e o reformador passaram para outro mundo, para serem julgados, não pelos decretos papais, mas pelo trono de eterna justiça e imaculada santidade. A fé no Senhor Jesus Cristo é o único fundamento do perdão e aceitação aos olhos de Deus. Não há purgatório.
mas sim o precioso sangue de sua cruz. Mas que misericórdia! Esse sangue pode tornar limpo o mais vil. Abre aspas. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmos 51, versículo 7. Nada além do sangue de Jesus pode tornar a alma mais branca do que a neve e apta para o céu. Todos os outros meios nada mais são do que uma zombaria, uma ilusão de Satanás que apenas aprofunda e perpetua a culpa da alma. Abre aspas. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fecha aspas. 1 João, capítulo 1, versículo 7. A salvação é pela fé somente, sem as obras da lei. Cristo é a única videira. Os crentes são os ramos. Abre aspas. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Fecha aspas. 1 João, capítulo 2, versículo 6. A parte de uma verdadeira e viva fé em Cristo, não há perdão, nem salvação, nem felicidade e nem céu. Mais um versículo. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos, capítulo 2, versículo 12. Retornemos agora à nossa história. E primeiro, tomaremos nota sobre o encontro entre Adriano e Frederico. Algum comentário? O encontro de Adriano e Frederico. Se não fosse por uma circunstância que consideramos puramente infantil, o encontro entre Adriano e Frederico poderia ter passado sem tomarmos nota de tão pouca relevância que isso tem para a história da igreja. No entanto, o acontecimento tem relevância ao considerarmos a história do papado e pensamos ser correto observarmos tudo aquilo que manifesta seu verdadeiro espírito no período de Tiatira. Além disso, o mais insignificante incidente revela, às vezes, o propósito mais profundamente arraigado e a mais inflexível determinação. A pronta concessão do sangue de Arnaldo não tinha removido da mente sombria de Adriano todas as suspeitas quanto às intenções de Frederico. As negociações, no entanto, foram satisfatórias e Adriano cavalgou até o acampamento de Frederico. Ele foi gentilmente recebido
por alguns dos nobres alemães e conduzido à tenda real. O Papa permaneceu em seu cavalo, esperando que o imperador viesse e segurasse seu estribo enquanto desmontava. Mas sua espera foi em vão. Frederico não fez, e o Papa desceu sem sua ajuda. Essa falta de homenagem ao Supremo Pontífice foi considerada um grande insulto e indicativo de hostilidades. Vamos se achar. A maioria dos cardeais fugiram alarmados, mas o intrépido Nicolas Brexpi, abre parêntese aqui, Adriano, permaneceu. O nome dele é Nicolas, que é o Adriano. Frederico alegou ignorância do costume, mas o Papa recusou-se reconciliar ou dar-lhe o beijo de paz até que ele se humilhasse e passasse pela cerimônia. O arrogante alemão disse que consultaria seus nobres. Uma longa discussão se seguiu. Adriano manteve que aquilo era um costume desde os dias de Constantino, o Grande, que segurava o estribo do Papa Silvestre. Essa afirmação era totalmente falsa, pois o primeiro ato de tal homenagem tinha ocorrido cerca de 50 anos antes por Conrado III, o inútil e rebelde filho de Henrique IV. Mas esse era uma questão de pouca importância para o partido papal, desde que o imperador fosse humilhado e o papa exaltado. Alegados precedentes eram produzidos de modo a provar que a prática tinha existido por 800 anos. E, consequentemente, abre aspas, como o imperador tinha se negado às honrarias devidas aos apóstolos Pedro e Paulo, não poderia haver paz entre a igreja e o império, até que ele cumprisse esse dever ao pé da letra. Fecha aspas. Tal era a blasfema suposição desses homens perversos. Eles instavam suas pretensões de homenagem por parte da humanidade ao representarem-se como estando no lugar dos apóstolos e de Cristo, do próprio Deus. Como as evidências pareciam estar a favor do Papa e Frederico não se importava muito com o assunto, ele se deixou persuadir de que os precedentes eram verdadeiros, e que devia prestar homenagem ao Papa. Assim, no dia seguinte, como um filho obediente da igreja, o imperador desmontou do cavalo quando Adriano se aproximou.
pegou o freio e segurou o estribo para o Papa desmontar. A amizade exterior estava agora restaurada. E o Papa espiritual e filho obsequioso avançaram em direção à cidade santa, Roma, e prosseguiram com a coroação. Rapidamente. Talvez seja por isso que o irmão aqui em cima, deixa eu marcar aqui primeiro, já chegou o nosso horário, né? Deixa eu ver até onde vai aqui. Vou comentar daqui a pouco. Deixa eu terminar essa parte. Após um reinado de cerca de 4 anos, e podemos acrescentar de conflitos incessantes de derramamento de sangue, Adriano morreu em 1159. Ele se preparava para uma declaração aberta de guerra e para a excomunhão do imperador, quando a morte pôs um fim ao conflito. Assim, a maioria desses homens viveram e assim morreram, em guerra declarada com o poder secular. Frederico Barbosa é conhecido como o mais poderoso soberano que reinou na Europa desde Carlos Magno. Ele entrou para a Terceira Cruzada, como já vimos, em 1189, e morreu ou foi afogado nas correntezas do rio Salepe, próximo a Tasso, em 1190. Aqui em cima, deixa eu gravar já aqui. O irmão fala de ter sido uma situação bem infantil. Esse encontro aqui entre Adriano e Frederico, aqui, ele fala assim, se não fosse por uma circunstância que consideramos puramente infantil, o encontro entre Adriano e Frederico poderia ter passado sem tomarmos nota de tão pouca relevância que isso tem para a história da igreja. A gente vê o quanto de imbecilidade um homem tem na mente dele. Quando ele se acha alguma coisa, né, a palavra de Deus fala, aquele que se exaltar será humilhado. Se humilhar, será exaltado, né? Mas isso é Deus falando. E homens comuns querem se comparar até a própria pessoa do Senhor Jesus, né? Para que sejam homenageados ou reverenciados, né? Terrível. Quando a gente perde realmente a noção da palavra de Deus, a gente se transforma nisso. Qualquer um de nós aqui estaria sujeito, está sujeito a agir de modo tão infantil quanto esse Adriano aí, né, em relação a Frederico. Mas aqui chegou o horário, não sei se algum irmão quer complementar, fazer alguma ressalva aí. São 9h05. Pronto, irmãos. Então, a gente, na próxima, no caso amanhã, capítulo 22, Inglaterra.